Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação de hoje no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, dia 30 de dezembro de 2025. E hoje eu quero dar a minha opinião acerca do suposto ataque ucraniano contra uma residência do presidente da Rússia, Vladimir Putin, mas também analisar a situação que nós temos ao longo de toda a linha da frente. Temos bastantes novidades daí, mas inicialmente só quero dar a minha opinião acerca das negociações de paz que estão a decorrer neste momento entre a Rússia, a Ucrânia e os próprios Estados Unidos da América. E como sabemos, decorreu a reunião entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky em Miami, mas na verdade esta reunião não deu em nada, nenhum acordo foi assinado, nem nada de importante foi referido, algo que contribuísse de forma significativa para a paz. E por exemplo, neste vídeo temos a recepção de Zelensky, que não foi nada de especial, não tivemos nenhum representante oficial por parte dos Estados Unidos da América, e ambas as partes referiram que as negociações vão prosseguir. Mas a minha opinião que eu quero vos dar é que isto não passa de puro teatro. Eu referi isto há 6 meses atrás, referi há 3 meses atrás e vou voltar a referir que o grande objetivo dos Estados Unidos da América é abandonar o conflito na Ucrânia. Eles têm outros interesses para além desses e na verdade tudo já foi discutido entre o próprio Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca. Se vocês se lembram, decorreu algum tempo atrás essa reunião no Alasca e, na minha opinião, tudo já foi decidido aí. Portanto, estas reuniões, estes passos para atingir a paz no conflito não passam de teatro puro. Outra coisa importante que eu quero referir é que Zelensky esteve em contato constante com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, e Zelensky teve chamadas telefónicas com ele antes da reunião com Trump, depois da reunião com Trump, ou seja, o primeiro-ministro do Reino Unido estava sempre atento à situação e muito provavelmente a dizer o que é que Zelensky tinha de fazer no decorrer destas reuniões. E mesmo que Trump quisesse dar os passos para atingir a paz, tínhamos um obstáculo principal, que é esta pessoa. Algo importante também que nós temos de perceber é que, neste momento, o embaixador da Ucrânia no Reino Unido é o ex-comandante em chefe das Forças Armadas Ucranianas, Zaluzhny. E já circulam rumores, várias fontes referem que ele vai abandonar o seu posto de embaixador da Ucrânia para retornar ao seu país de origem. E isto é uma clara mensagem do Reino Unido para a Ucrânia e para Zelensky em especial. Não deves assinar nenhum acordo de paz, senão vais ser substituído por esta pessoa no comando do país. E isto é bastante visível que de facto o Reino Unido parece não estar nada interessado na paz e até está a pressionar Zelensky para não assinar nenhum acordo com a Rússia e os Estados Unidos. Zelensky não só está a ser pressionado pelos Estados Unidos, mas também pelo Reino Unido, porque já tem concorrência para o seu lugar de presidente da Ucrânia. Agora vamos passar ao suposto ataque ucraniano contra uma residência de Vladimir Putin, mais aqui ao norte da Rússia, na cidade de Veliki Novgorod, e segundo várias fontes na Rússia, inclusivamente o ministro dos Negócios Estrangeiros, Lavrov, a Ucrânia efetuou um ataque com 91 drones ao local da residência do presidente da Rússia. E sobre este ataque também quero vos dar a minha opinião, porque acho que é importante toda a gente perceber aquilo que está a acontecer na realidade. Mas segundo a Rússia, a Ucrânia efetuou o ataque a partir do próprio território ucraniano, em que os seus drones seguiram aproximadamente esta trajetória e foram abatidos já perto da cidade de Veliki Novgorod. E já tivemos uma primeira reação por parte de Volodymyr Zelensky, que referiu que é uma mentira fabricada pela Rússia e que este ataque não decorreu e que não passa de uma provocação para que as negociações para atingir a paz no conflito sejam abandonadas. E já há bastantes fontes a apoiar Volodymyr Zelensky que lhe dão razão. E eu só quero referir aqui uns factos interessantes de algumas declarações feitas por parte de Zelensky no passado, e vocês podem sempre verificar estes factos, podem pesquisar à vontade e vão encontrar essa informação, mas uma das grandes mentiras que ele já referiu foi acerca da explosão na ponte da Crimeia ainda em outubro de 2022. Zelensky
nas suas declarações iniciais, referiu que a Ucrânia não tem nada a ver com esse ataque. Alguns meses depois, já em 2023, um diretor dos serviços de inteligência ucranianos, o Vassil Malyuk, admitiu que isso foi uma operação planeada, uma operação especial planeada pelos serviços de inteligência ucranianos. A mesma coisa aconteceu com um segundo ataque à ponte da Crimeia, em julho de 2023, onde as autoridades ucranianas referiram que também não estão relacionadas com esse ataque, mas no próprio dia tivemos declarações por parte de oficiais dos serviços de inteligência ucranianos a referir que foi mais uma vez um ataque planeado. Uma terceira mentira dita por Zelensky foi acerca do ataque a um mercado na cidade ucraniana de Konstantinivka, onde houve vítimas entre a população civil, e Zelensky acusou a Rússia, dizendo que a Rússia efetuou um ataque proposital com um míssil para atingir a população civil. Alguns meses depois, tivemos uma revista norte-americana, a New York Times, que realizou uma investigação e chegou à conclusão de que a explosão foi originada a partir de um míssil de defesa antiaérea ucraniana. Também tivemos a mesma coisa com os recentes ataques à Polónia, quando houve um ataque com um míssil ao território polaco, quando Zelensky referiu que foi um ataque planeado e efetuado de propósito pela Rússia. Depois, os países da NATO ou da OTAN fizeram a sua própria investigação e também chegaram à conclusão que, afinal, aquele míssil era mais um míssil da defesa antiaérea ucraniana. Portanto, nós estamos a ver que não podemos acreditar em ninguém, não podemos também acreditar na Rússia, não temos provas que, de facto, os ucranianos lançaram estes drones todos, porque a Rússia também fez estas declarações sem dar prova nenhuma. Mas também não podemos acreditar em Zelensky. Já tivemos no passado muitas mentiras ditas por ele, mas isto tudo faz parte da propaganda. De guerra não devemos culpar nenhuma das partes. Isto faz parte do conflito, mas nós, espectadores disto tudo, temos de estar atentos e temos de perceber como a situação é na realidade. Mas o mais importante que eu quero vos dizer, e fiquem a saber isto, é que não importa se de facto o ataque ocorreu ou não. O que importa são as suas consequências. Temos, por exemplo, no passado a história da cidade de Bucha, inventada ou não por Zelensky, mas não importa se foi inventada ou não, porque o que importa são as consequências e a Rússia sofreu bastante com essas, em termos da visão que as pessoas fora da Rússia têm por aquele país, e agora este ataque também vai ser alvo de algo parecido. O que importa, na verdade, são as consequências. E a Rússia já referiu que os alvos estão identificados e que vai realmente haver um ataque de retaliação contra a Ucrânia. Para já não sabemos ao certo o que vai ser atingido, mas o próprio Zelensky referiu que já tem informação de que os ataques estão a ser preparados contra edifícios pertencentes ao governo ucraniano na própria cidade de Kiev, na capital da Ucrânia. Mais uma coisa que eu quero vos referir acerca deste ataque foi uma declaração feita por Zelensky na véspera do Natal, dia 24 de dezembro, onde ele referiu que um dos principais desejos dele é que morra uma pessoa. Essas declarações acho que vocês todos sabem que elas aconteceram, mas Zelensky não referiu o nome dessa pessoa, mas ficou subentendido que se tratava de Vladimir Putin. Isto tudo só para dizer, mais uma vez, que há pessoas que dizem que este ataque existiu e que acreditam nisso, outras referem que é algo fabricado pela Rússia, mas isto tudo para dizer só que isso não é importante. O que importa são as consequências que vão existir. Isso sim é o mais importante. Por isso não fiquem realmente a pensar se de facto este ataque aconteceu ou não, porque isso não vai ter importância nenhuma. Vamos agora passar à situação que nós temos ao longo da linha da frente de combate. Tivemos vários vídeos publicados pelo exército russo a mostrar ataques em profundidade que eles efetuaram no território ucraniano. Por exemplo, neste vídeo tivemos vários ataques efetuados a sistemas de defesa antiaérea ucraniana. Alguns radares foram destruídos. Mas a Rússia está-nos a mostrar que agora tem a possibilidade de fazer este tipo de ataques utilizando drones mais pequenos e já não necessitam de utilizar drones de longo alcance ou mísseis para realizar este tipo de ações. Vou só referir que a Ucrânia já usa esta tática já há bastante tempo, mas agora temos a resposta por parte da Rússia.
Vamos agora avançar em direção à Zaporizhia, onde tivemos mais alguns movimentos registados no mapa. Por exemplo, segundo algumas fontes pró-russas, a vila de Primorsky foi totalmente conquistada pelo seu exército. Para já não temos confirmação visual para isso, mas a fonte pró-ucraniana Deep State expandiu a sua zona cinzenta, referindo que grupos de sabotagem e de reconhecimentos do exército russo já foram vistos a atuar a sul da vila de Richnia. Portanto, o objetivo dos russos aqui é conquistar completamente todas estas vilas, todo este território, para criar umas posições estratégicas nesta região. Aqui é importante nós notarmos que existe uma linha defensiva ucraniana, que é bastante forte, que passa a norte do rio que aqui se situa e que é composto por trincheiras e fortificações que se situam ao longo das vilas de Malokateriivka, Grigorievka, Yuvlivka, Zaporozhets e que segue depois o seu caminho para regiões mais interiores da própria Ucrânia. Por isso podemos esperar que os russos de facto consigam avançar por todos estes terrenos, consigam conquistar estas posições, mas obviamente a sua ofensiva vai parar assim que eles chegarem a esta linha defensiva ucraniana. Aí sim os ucranianos vão ter hipótese de parar os russos, pelo menos por algum tempo. Ainda durante o dia de ontem tivemos o relato do Ministério da Defesa da Rússia a referir que a vila de Lukyanevsky foi totalmente conquistada pelos russos e durante o dia de hoje várias fontes indicaram mais avanços a norte por parte do exército da Rússia. Vamos prosseguir mais para leste, em direção à cidade de Guliáipolha, e aqui também tivemos mais uns pequenos ajustes no mapa a favor das forças russas que conseguiram conquistar estes territórios mais a sul. Isto foi relatado tanto por fontes neutras, mas também pela fonte pró-ucraniana Deep State, que não pintou aqueles territórios a cinzento, mas sim a vermelho, estando esta zona sob controle das forças armadas da Rússia. Os russos prosseguem com o seu foco em avançar mais a fundo por todas estas trincheiras e fortificações que os ucranianos possuem e agora o foco de ataque está na vila de Zalichnya. Tivemos este vídeo publicado pelas fontes pró-russas a mostrar como eles estavam a atacar a logística ucraniana e alguns veículos armados. Vamos continuar mais para norte, em direção à vila de Dobropilha, porque ainda durante o dia de ontem tivemos uma tentativa de contra-ataque registada pelo exército ucraniano. Os ucranianos utilizaram cerca de 4 a 6 veículos armados nesta operação e os russos até publicaram um vídeo de como estavam a destruir essa tentativa de contra-ataque por parte dos ucranianos. Nós vemos neste vídeo que os veículos utilizados pelos ucranianos foram danificados ou até destruídos. Tivemos estes episódios todos gravados em vídeo e depois podemos ver como a infantaria que seguia naqueles veículos armados foi atacada pelos drones da Rússia. Com base neste vídeo, o mapa foi ajustado a favor dos ucranianos, mas como durante o dia de hoje já sabemos que isto não resultou em nenhum sucesso por parte dos ucranianos, o mapa foi pintado de volta a favor da Rússia. Além disso, os próprios russos referiram que conseguiram fazer prisioneiros de guerra ucranianos. E, por exemplo, temos aqui um grupo de soldados ucranianos que estava a participar naquela tentativa de contra-ataque a render-se aos soldados da Rússia. Portanto, esta tentativa dos ucranianos não resultou em nada. Vamos avançar e do mesmo território também tivemos alguns ataques efetuados pelos ucranianos com drones do tipo FPV às posições e soldados da Rússia e estes vídeos só confirmam que de facto aquele território está sob controle completo das forças armadas da Rússia. Estou aqui com dificuldades em carregar este vídeo, e por isso vamos continuar. E agora vamos em direção à cidade de Pokrovsk, porque aqui algo importante também está a acontecer. Mais ao norte tivemos avanços registados por parte das forças russas. Ainda durante o dia de ontem tivemos fontes neutras a indicar que os russos conquistaram esta vila de Novochachave e durante o dia de hoje tivemos essa confirmação visual com base num vídeo publicado pelas fontes pró-ucranianas a mostrar ataques que eles efetuaram aos soldados russos e posições russas na porção mais ao oeste daquela vila. E este vídeo confirma que os russos conquistaram aqueles territórios todos.
E o que está a acontecer aqui é que os russos agora estão a tentar construir umas posições bastante fortes e a tentar avançar ao longo de toda esta linha, tentando conquistar tudo o que se situa a sul e a leste da mesma. Porque isto vai permitir aos russos avançar ainda mais a fundo no território ucraniano e desenvolver uma ofensiva para conquistar tudo o que resta da região de Donetsk, onde a sua fronteira é definida por esta vila a tracejado, laranja, para tentar atingir o objetivo desta operação militar especial, que é conquistar a região de Donbass toda. Além disso, tivemos umas declarações por parte do comandante atual em chefe das Forças Armadas Ucranianas, Syrskyi, a referir que os ucranianos não vão desistir desta região e que por isso vão continuar a contra-atacar. E segundo algumas fontes ligadas ao exército ucraniano, de facto os ucranianos estão a concentrar bastantes unidades militares em torno destes territórios para, nos próximos dias, efetuar algumas tentativas de contra-ataque, e por isso ficaremos bastante atentos a esta situação. Vamos continuar em direção à cidade de Konstantinivka, e daqui não tivemos nada de especial, apenas ataques regulares com drones do tipo FPV. Vamos agora à direção de Siversk, tivemos também mais alguns pequenos ajustes no mapa a favor das forças russas com base em relatos de fontes neutras. E como eu referi, os russos vão ter facilidade em avançar por todos estes terrenos, mas vão ser parados, pelo menos por algum tempo, pelas defesas ucranianas que se situam ao longo desta linha. Além disso, mais ao sul tivemos também mais uns pequenos ajustes no mapa, a sul das vilas de Bondarne e Hromivka, a favor das forças russas. Isto foi-nos relatado por fontes neutras, mas para já não temos confirmação visual para isso. Mas os ataques à logística ucraniana prosseguem. Temos vários vídeos publicados pelos russos de destruição de alguns veículos de posições defensivas ucranianas. Mas podemos avançar em direção à cidade de Liman, porque aqui tivemos fontes pró-ucranianas a referir que os russos iniciaram uma operação de ofensiva e que agora as batalhas estão a decorrer pelas vilas de Sosnove e de Yarova. Mas para já vamos ficar atentos a esta situação e vamos esperar mais novidades desta região. Por enquanto vamos avançar em direção à cidade de Borova, porque aqui também tivemos um ajuste significativo no mapa a favor das forças armadas da Rússia. Por exemplo, no dia 28 de dezembro a situação era esta no mapa e foi precisamente nesse dia que tivemos relatos de fontes ucranianas ligadas ao exército ucraniano a referir que as suas unidades estavam a preparar uma tentativa de contra-ofensiva nesta região. Mas mais tarde tornou-se claro que esta tentativa não era de contra-ataque, mas sim uma tentativa de quebrar as defesas russas e sair do semicerco naquela área do mapa. E parece que os ucranianos conseguiram fazer isso, conseguiram abandonar as suas posições porque tivemos o relato por parte do Estado-Maior-General das Forças Armadas da Rússia que referiu que a vila de Boguslavka foi totalmente conquistada pelos russos. Para já não temos confirmação visual disso, mas vamos ficar a aguardar pelas provas visuais que eu refiro que são bastante importantes para mim. Vamos continuar em direção à cidade de Kupiansk e daqui nas últimas 24 horas não tivemos nada de novo. Pelo que sabemos, os ucranianos continuam com as suas tentativas de contra-ataque, mas o comandante da unidade militar que está a atuar nesta direção por parte da Rússia referiu e prometeu que o exército da Rússia vai reconquistar toda a cidade de Kupiansk nos próximos 1 ou 2 meses. Portanto, a batalha por esta área toda ainda vai prolongar-se por mais algumas semanas, mas veremos o que vai acontecer nos próximos dias. Os ataques à logística ucraniana e até algumas tentativas de contra-ataque são vistas por alguns drones da Rússia que destroem os veículos que o exército ucraniano utiliza. E temos aqui mais um exemplo de um ataque com um drone do tipo FPV. Continuando mais a norte, tivemos algumas fontes a referir mais avanços por parte da Rússia na direção de Sumy,
Nesta porção do mapa, vou só referir que a vila de Hrabovski já foi conquistada pelos russos segundo as fontes pró-russas, fontes neutras e fontes pró-ucranianas, mas para já não tivemos nenhuma confirmação oficial disso nem provas visuais e por isso ela encontra-se na zona cinzenta, mas as fontes referem que os russos não pararam por aí e que estão a desenvolver a sua ofensiva ainda mais a fundo no território ucraniano. E para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e partilhem o vídeo. Eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo e desejo-vos a todos um excelente ano de 2026. Um abraço a todos vocês e até amanhã. Tchau, tchau.